Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Prosas, esse bate-papo que a gente vai fazer aqui no Ver o Pezinho em parceria com a Leal Moreira. Eu sou Manuel Neto, ao meu lado José Júnior, e a gente vai receber aqui profissionais e talentos da nossa área que empreendem, mas principalmente que valorizam a nossa cultura. A gente vai receber nesse episódio Ivens Pena, publicitário de formação, que em 2010 ele foi para São Paulo, se apaixonou pela coquetelaria, teve uma passadinha pelo bar Carnaval em Lima, no Peru, e depois veio para Belém. Em 2019 abriu Muamba. Ivens, seja muito bem-vindo, meu amigo. Tudo bom, querido? Bem-vindo. Maravilha, queridos. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar conversando com vocês aqui nesse lugar belíssimo, incrível, colorido, estimulante. Muitíssimo obrigado, muito honrado pelo convite. Ele veio até com dress code, né? Todo colorido. Exatamente. Quando ele entrou antes da entrevista, eu disse, nossa, como uma pessoa se sintoniza com o lugar. Falar em sintonia, como foi que o Ivens se sintonizou com o Muamba? Como nasceu esse nome e o que é o Muamba para ti e para a cidade? O Muamba, o nome quem deu foi um grande amigo, não fui eu que dei o nome bom, foi um grande amigo quando eu estava montando o bar. Um amigo que mora em São Paulo, morei 10 anos em São Paulo, tenho muitos amigos lá. E um amigo fui conversando com ele e Pedro, beijo pra você, Pedro. E o Pedro falou, Muamba. Eu falei, pô, e Muamba? Né? Porque pra mim, Muamba vem à cabeça movimento, vem alguma coisa viajando no porão de um navio. E pra mim tem tudo a ver com o início da coquetelaria, com o início do processo de nascimento da coquetelaria no mundo. Eu falei, pô, Muamba. E aí e também traz essa coisa despretensiosa, leve, que eu queria trazer na coquetelaria também, o próprio lugar, né, que traz isso. Então, oferecer uma coquetelaria despretensiosa, leve, um lugar para você que você quiser ir de sandália de borracha e short, tomar um dry martini, você vai ficar à vontade. Então, acho que o Muamba fez todo sentido para mim, quando traz essa leveza. Você iniciou já no Vila Container ou tu já tinha um outro lugar? Nasceu no Vila Container e o Muamba, eu acho que é um lugar muito difícil falar do Muamba hoje, né, ali no Container, sem falar do espaço em que ele está inserido, né, que é o Vila Container, como você bem pontuou. Então o Muamba nasceu ali e eu acho que de várias formas bebe desse lugar também. Na parte da genética, a gente diz que a gente tem o gene, o genético, e tem o fenótipo, né? Quando a gente está junto com o meio. O que esse meio do Vila Container, qual foi a maior característica que esse espaço alegre no meio da cidade, uma nova forma de se divertir. É um ambiente super plural. Uma nova forma de se divertir, uma nova forma dessa geração participar da cidade. O que a Vila Container trouxe de positivo para o Muamba? A gente fala assim, porque um mexe com o outro, né? Exatamente. Os espaços, eles se interagem. Falo como arquiteto. Me diz o que tu sentiste dessa interação? É uma excelente pergunta. Primeiro, levar a coquetelaria para um ambiente de jovens, né? A coquetelaria acho que sempre foi muito ligada a algo, né, ligado ao universo do chique também, algo do exclusivo. Né? Então, levar para uma juventude e uma juventude muito leve, festiva, progressista, eu acho que foi muito bacana e casou muito com a proposta inicial do que eu tinha em mente para oferecer para a cidade como Muamba. Que seria o quê? Uma coquetelaria mais justa, mais democrática? Uma coquetelaria leve, despretensiosa, alguns coquetéis acessíveis, outros menos acessíveis, um espaço para você falar de coquetelaria, sobretudo falar sobre o passado da coquetelaria, que é muito caro a mim, é muito importante, porque diferente da gastronomia, você não tem um conhecimento tão sistematizado quanto da gastronomia, então é menos acessível. Então é um lugar para falar de coquetelaria e apontar para um futuro possível de uma coquetelaria amazônica nossa, regional. Então acho que ali no Vila Container o Muamba encontrou um lugar perfeito para essa construção. Falaste uma coisa interessante, porque quando a gente está na culinária, quando a gente está na gastronomia, no estudo da culinária, a gente entende que quando a gente cozinha, a gente pode ter um pouquinho mais de liberdade, um pouquinho mais de sal, de tempero, de erva, mas na parte da padaria e da confeitaria é grama por grama que não tem erro. A coquetelaria é isso? Ela é emoção ou ela é razão? Perfeito, acho que a gastronomia, ela foi belíssima comparação a tua, José Júnior. Acho que a coquetelaria conversa muito com esse lugar da confeitaria, nesse lugar da precisão, né, para você alcançar o equilíbrio dos ingredientes.
Sim, agora acho que é ambos, né? Acho que é ambos. Acho que quando a gente faz um coquetel com pupunha e licor de café, acho que Uau. tem que vir. Estamos usando emoção. Tem a ver emoção, porque Aquela você vai, liberdade, vai, né? vai visitar uma ocasião muito específica do paraense ali naquele final de tarde. Então é uma coisa que vem do coração, mas para ele funcionar enquanto coquetel, você precisa ter uma ficha técnica bem amarradinha e os bartenders bailando ali nos mLs bem dosados para aquilo funcionar no copo do cliente. Então, Quando a gente entende também que a gente trabalha um pouco com produção, né? Um drink, 2 drinks, 3 drinks e tal. O que fizer maior sucesso é o que a gente vai precisar de melhor estoque, de melhor insumo. Inclusive, se for um exótico, talvez uma melhor infusão, né, em quantidade. Me conta como é trabalhar na região norte em insumos, porque a gente tem frete, distância. sim. Como isso te afeta ou te interage com esse processo? José, eu acho que tem desde o insumo nosso, regional, né? Por exemplo, o primeiro coquetel do Muamba, um coquetel que colocou a gente no mapa, nacionalmente falando, ali no início de 2018, em 3 meses de bar, foi o Urucum Pisco Sour, que é uma releitura do Pisco Sour peruano com Urucum. E o Urucum até hoje, eu compro o Urucum da Dona Carmelita, não ver o peso, e ali eu vou lá, se ela tem, eu compro, se ela não tem, eu não compro. Para quem está escutando esse nome pela primeira vez, explica o que é o urucum. Urucum é uma fruta, mas você abre ali, ela vem no invólucrozinho, você abre, e é muito usada na gastronomia para dar cor ao alimento. A gente chama de coloral. Coloral, vezes, né? exato. Na cultura indígena, eles usam muito para se pintar, então para rituais, e enfim. Então é algo muito. Então foi meio simbólico tu escolher, porque ao mesmo tempo é a mesma fruta, é a mesma semente, né? Que Exatamente. faz a pintura do corpo, que se relaciona com as pessoas, talvez lá no teu inconsciente Talvez. o urucum já fosse um estandarte que levava o Muamba para o sucesso, né? Talvez. Voltando à tua pergunta, desde o Urucum é difícil de encontrar, porque não encontro no mercado. Então, até tem um projeto chamado Amazônia Sour que visa a gente qualificar os produtores para a gente, né, ter mais acesso, criar demanda, a partir disso criar uma facilidade de acesso até o universo dos destilados, né? É o que eu sempre digo, a coquetelaria, diferente da gastronomia, né, você tem uma gastronomia que ela é milenar na nossa região, né? Mesmo a atual, né, a Esther, o Saulo, o Thiago Castanho, todos eles bebem do conhecimento secular. A coquetelaria, ela é alienígena à Amazônia, né? Tem uma diferença aí. O que a gente quer e o que a gente faz é tentar empoderar o amazônida com uma técnica que é anglo-saxã, essencialmente. Ela é americana, ela é inglesa, então tem essa diferença. Mas voltando à tua pergunta, acho que é isso. Acho que desde qualificar os produtores para a gente ter facilidade de encontrar os insumos da floresta, que não é fácil, por mais que a gente esteja no meio da Amazônia, e é para os destilados, que, enfim, em sua maioria não são daqui. Você vai encontrar os gins, licores e demais destilados. Boa parte da compra é pela internet. Quando o Manuel iniciou o programa, ele disse assim, profissionalizar e também fazer com que as pessoas que trabalham com o nome Amazônia tenham mais capacitação ou façam melhor uma produção. É isso que a gente fala no nosso programa. A gente quer entender qual é o que a Amazônia precisa trabalhar mais para que esse produto ele venha fazer sucesso como a Amazônia, né? A gente já sente isso no cosmético, nas sementes que vêm da floresta para poder fazer das grandes indústrias. A gente tem os produtos já que são famosos no mundo inteiro e é esse caminho que tu quer trilhar, né? Fazer com que o nosso insumo, através de um serviço, através de uma ciência como a coquetelaria ela consiga conquistar o mundo de tantos exemplos que a gente já teve, como gastronomia, como cosmética. Tô certo? Tá certíssimo, é exatamente isso. Eu acho que é muito... Eu sou apaixonado pela coquetelaria, né? E ao retornar para casa, acho que surgiu essa vontade que hoje me move, e me move todos os dias quando eu acordo, que é trabalhar no sentido da gente criar uma identidade nossa de coquetelaria. Então, acho que isso é o que me move diariamente, tanto no Muamba, quanto na Amazônia Sour, quanto o que eu estou fazendo aqui nesse momento, conversando com vocês. Então, você está certíssimo. E agora eu vou fazer uma pergunta que eu e o Manuel a gente está super curioso. Como é ser convidado para ir para Dubai, para fazer aquele evento fantástico que foi aquele encontro da COP,
E estrear num grande palco, já começaram, tu não começaste de picadeiro nem de circo voador, já foste lá para um teatro da paz. Então me diz como é estrear num grande palco esse sonho que a gente acabou de falar, que é levar a Amazônia para o mundo. Lá a gente está com o mundo inteiro observando a tua coquetelaria. O que foi a emoção de ir? Quantas pessoas foram? Qual foi o produto que você levou que você imaginou que fosse fazer o maior sucesso? Se isso deu certo, conta mais. Zé, foi muito emocionante. Eu lembro que a gente chegou lá 5 dias antes do evento e então a gente começou a fazer produção dos itens que a gente ia servir. De vez em quando ia no canto dar uma choradinha, assim, porque, pô, era emocionante estar lá. Então, de vez em quando eu saía para dar uma choradinha no canto e voltava para trabalhar, assim, tá, porque era muito surreal. Era muito surreal estar ali. Era muito surreal estar com a minha equipe ali, pois, sabe, levei profissionais lá do Muamba que nunca tinham... Aí a gente volta lá pro Vila Container no começo, né? Eu levei profissionais do Muamba que nunca tinham entrado num avião na vida. E aí os caras pegam um avião para o Golfo Pérsico. Então, isso aí para mim talvez tenha sido o mais emocionante, né? De ter da oportunidade para minha equipe, pra gente, cara, de repente os caras descem em Dubai. Olha, você é amazônico, você é caboclo, mas você pode conquistar Exatamente. o mundo. Exatamente. E chegando lá foi, enfim, uma experiência incrível, né? Ali tinha um lugar chamado Expo, onde aconteceu o evento todo, e o jantar era no centro dessa estrutura, então nos deram todas as facilidades ali possíveis para a gente trabalhar. E falar de uma coquetelaria amazônica para 300 chefes de estado do mundo inteiro foi absolutamente... Acho que não tem muita palavra, foi surreal, assim, foi tudo muito surreal estar ali naquela ocasião, junto do Saulo, né, servindo a nossa gastronomia. E foi uma noite riquíssima, tá, com a nossa equipe do Muamba, meus sócios, o Bruno, o Paulo. E, de fato, foi uma noite histórica, né, tanto que está lá moldurado no bar da minha casa a carta, né, do evento, tá lá, e será sempre algo... Eu voltei de lá muito emocionado porque eu sabia que falaram que meu filho ia crescer e aí seria uma história que eu ia embora e meu filho ia contar sabe, quando eu passo aquela história acontecer, eu vou passar e meu filho vai contar um dia pro filho dele, pros amigos dele na escola e tal, e realmente foi enorme para nossa coquetelaria e mostra, acho que o José Júnior, como o mundo quer falar de nós, como o mundo quer olhar pra gente. Então eu acho que o maior poder e transformação está acontecendo que é nessa autoestima que está mudando na cabeça do paraense, do amazônida, né? A gente sempre se achou meio periferia e hoje eu acho que é uma coisa meio transversal, que vai sabe, do mais rico ao mais pobre, do mais descolado ao menos descolado, do mais progressista ao menos progressista. Essa autoestima que é crescente. Essa síndrome do cachorro vira-lata vai acabar? Exatamente. Creio que está acabando. Creio que está acabando. Se Deus quiser, se Deus quiser. Bom, houve alguma harmonização especial de um coquetel teu? Qual foi a estrela do teu menu? Bom, é uma boa pergunta. Acho que eu falei para pouca gente, inclusive. Nós fomos foram 2 meses de conversa, não ia acontecer, não ia acontecer. Eu caladinho, né? Eu falava com meus sócios, falei, vamos ficar na miúda aqui, vamos aguardar. Foi cancelado uns 10 dias antes, foi cancelado o evento, não vai ter. Então, tudo bem, ok, era demais pra gente. Tá. Não é realmente. É livramento. Livramento, não, que isso. Deu uma semana antes do evento, Volta tudo vai novo. ter. Então corre, né, pro pessoal tirar passaporte, quem não tinha passaporte, aquela loucura. E aí o convite veio, né, através do Itamaraty, e a gente pensou que ia ser muito tranquilo despachar as coisas. Não foi tão tranquilo despachar as coisas. Então a gente foi com os insumos escondidos na mala, foi com urucum escondido na mala, casca de preciosa, folha de chicória, enfim, tudo na mala. E aí eu falei, vamos. Lá a gente desenrola. Então foi quase, eu criei uma carta lá, quase, entendeu? Com que chegou. Com que chegou. Tá, porque poderia ter algum insumo que não chegaria. Poder ser barrado na alfândega. Incinerado, como Exatamente. outros países fazem. E conversando lá com os organizadores do evento, eu logo entendi uma coisa. Eu falei, eu acho aqui que o que a gente tem que preparar aqui é um matador, é um welcome drink. Welcome drink, para quem não sabe, é aquele drink de boas-vindas. Quando você chega no evento, a gente oferece um drink ali de, né, muito bem-vindo aqui ao local. Eu acho que temos que fazer um welcome drink matador. E eu eu falei, temos urucum. Eu pensei nas cores. E eu falei, urucum, vermelho tem na bandeira do Pará e do Emirados Árabes. E
Pô, então vamos botar o vermelho para conversar com o nosso verde e amarelo. Então eu fiz um welcome drink, um long drink vermelhão, com umas flores que tinham lá pelos jardins da Expo, que eu levei uma pessoa sensacional, foi o Caio, lá de Ubatuba, São Paulo, foi um bartender que eu levei junto da equipe, e ele conhece punk como ninguém, então ele já entrou na Expo, essa é comestível, essa não é comestível, essa dá pra... E a gente pediu o pessoal colher as flores ali nos jardins para servir de guarnição. Então foi um welcome drink de urucum, com especiarias, né, do Emirados dos Árabes, né, especiarias persas e árabes, enfim. Então foi esse drink delicioso, sem álcool, porque estávamos ali num lugar onde não é permitido beber, não é permitido bebida alcoólica. Isso, né? Uma coquetelaria que viaja o mundo E não é alcoólico. não pode ser viável. Não, os caras são loucos. Os caras, tipo, um dia antes do evento, os caras me chamaram. Eu tava finalizando a produção com a equipe lá. Aí os caras chamaram, olha, não só de falar, enquanto o shake estiver no salão, não pode nem aparecer álcool. Eu falei, pô, ótimo, vocês avisam agora às 10 da noite, amanhã o evento. Mas tudo bem, sem problema. Então acabou que 80% da coquetelaria executada naquela ocasião foi sem álcool. Foi esse welcome drink, foi incrível, ficou delicioso e bailou horrores assim no salão. Eu acho que é o coquetel mais simbólico daquela noite. E fizemos coquetel sem álcool com casca de preciosa, fizemos coquetel sem álcool com cumaru, enfim. Então, A curiosidade minha, o que é um coquetel sem álcool? Sodas. é uma belíssima pergunta, porque Qual é a base que eu vou beber? É uma soda? uma belíssima- água com gás? é uma belíssima pergunta, porque a coquetelaria sem álcool, existe um termo em inglês que é mocktail. E eu odeio esse termo, porque o mock é uma, né, esse mock, quando você vai, quer dizer algo falso, né, algo que não é real. Coquetel falso. É quase, e não é. Existe a escola da coquetelaria sem álcool é enorme. E coquetel sem álcool é para, de fato, emular uma experiência de um coquetel, de uma bebida complexa, com acidez, corpo, Entendi. entendeu? Então a gente tem vários... O álcool, ele entraria ali nesse mocktail como se fosse para poder fazer o protótipo, né? Ele começa O com mock é o protótipo, exatamente. E na verdade, como eu disse, eu não gosto de chamar mocktail, eu gosto de chamar coquetel sem álcool. E é um coquetel, a gente faz um coquetel delicioso, com casca de preciosa, que é lá no Muamba, que a gente faz um xaropinho com a casca de preciosa, e aí vai 5 ml de vinagre, limão Tahiti, vai uma tônica. Então você prova que ele tem corpo, tem complexidade, tem acidez. O álcool é detalhe. O álcool é detalhe, e tem uma. Então, assim como o Preciosa, que chama Preciosa Drink, tem vários coquetéis onde você vai ter uma sensação de complexidade. E é isso, tomando uma coisa interessante sem necessariamente ter o álcool. Certo. Então, bacana essa pergunta, porque existem muitos coquetéis interessantes sem álcool. Sem palavras. Não, eu fiquei porque. Sabe o que eu fiquei curioso? Como é que é viajar, levar tudo? Colocar o álcool. Em que momento foi liberado o álcool? Pois é uma boa, belíssima calado, pergunta. Em algum momento. Belíssima pergunta. Porque tava ali a delegação brasileira, né? O brasileiro gosta de uma cachaçinha, né? E quando saiu o shake, aí me sinalizaram lá, olha, pode vir o álcool. E aí eu já preparei uma bandeja e fui até a delegação brasileira. Às vezes falava com o presidente Lula, com os ministros lá e tal. Não consegui falar com o presidente Lula, porque ele estava num papo com o Macron, presidente da França ali, interminável. E aí passei por trás e fui servir o resto da rapaziada, os ministros e tal. E todo mundo tomou um Macunaíma, que é um clássico moderno da coquetelaria brasileira, né, que é um coquetel com cachaça. Nessa ocasião eu levei um Macunaíma, que é cachaça, açúcar, limão Tahiti e Fernet Branca, que é um amaro. E aí depois tomaram alguns drinks lá do perfume de ar, alguns outros coquetéis com cachaça que a gente executa no Muamba. Tem uma pergunta aqui que me colocaram aqui no meu texto, perguntaram assim, como foi a recepção dele? Como eles receberam nossos sabores? Isso é uma curiosidade, por exemplo, a gente se prepara como Amazônia, a gente leva o produto, a gente tem a nossa ciência, chega lá, dá tudo certo. E a recepção disso? Como foi? Essa informação veio pelo Itamaraty, veio pelo governo do estado? Quem foi que avaliou isso? Foi pelo sorriso no rosto? Ou como tu tem um feedback bom disso? Ou se teve alguma restrição de sabor, tipo, não leve tal item.
Não, eles têm algumas orientações, né? Eles que já dão, além do álcool, obviamente. Por exemplo, eles já nos briefaram ali, olha, se você puder carregar um pouquinho a mão no dulçor, eles gostam de coisas um pouquinho mais doces. Deram alguns caminhos nesse sentido e a gente, obviamente, ouviu, nem sempre executou, mas ouviu. Mas tinha uma especificidade ali na ocasião, tanto eu, né, tanto ali, eu estava dentro de uma caverninha desse lugar. O Saulo, inclusive, estava dentro de uma outra caverninha, então a gente não tinha muita visibilidade do salão. Era uma loucura de... Vocês terem controle do que estava saindo. Do que estava saindo, né? Então, meu sócio, estava no salão. Então ele me trazia os feedbacks lá da rapaziada, tomando, experimentando. Como ver esse feedback? Exatamente. Esse feedback? Foi através... Veio do sorriso, veio do elogio. Exatamente, do elogio. Foi, assim, modéstia à parte, foi brilhante o serviço. Assim, a gente acertou em tudo que fez, no tempo de entrega, perfil de sabor, as cores, a apresentação. E acho que a receptividade foi incrível, foi maravilhoso. Acho que quando a gente tem uma carreira, a gente percebe muito o começo de tudo, né? Eu comecei desse jeito, teve tal cliente que me chamou, eu falo em arquitetura. Quando eu comecei bem mais novo, teve um cliente que me comprou para fazer uma casa na beira do rio e isso foi minha virada de chave. Eu saí absolutamente com esse projeto em todas as revistas nacionais e aí eu comecei a ser contratado por outras pessoas. Depois eu fiz um restaurante, depois eu fiz uma boate e cada elemento desse que eu provava, o meu cardápio variado, ia girando a minha chave até a gente conseguir a estabilidade do escritório que tem hoje. Mas o que eu te pergunto, Dubai foi uma virada de chave para o futuro? Se foi, qual é esse futuro? Olha, sem dúvida alguma, foi uma virada de chave, primeiro, mental. É que assim... Eu posso. É que é isso. Eu posso. Eu falo pro sócio, meus sócios, eu falo, se ligarem pra gente, olha, vamos fazer um coquetel aqui em Los Angeles na festa do Oscar. Vamos fazer. Olha, essa é a palavra pra gente decorar aqui. Eu posso. Vamos. Chegaremos lá e tudo bem. Exatamente, a gente vai fazer acontecer. Vamos pro Oscar, vamos fazer um pro Oscar, vamos para não sei onde, vamos para não sei onde, vamos fazer a cópia aqui em Belém, vamos fazer a cópia, tá tudo certo, a gente entrega. Então acho que essa barreira do eu posso, acho que ela é fundamental, então acho que esse é o principal ganho. E sim, acho que claro... Perdão, eu posso com a minha equipe, né? Eu só posso por causa da minha equipe. Lógico, né? Sem dúvida alguma. De quem tá atrás de mim, de quem eu ensinei, de quem eu acredito, né? De quem acredita em mim, então eu posso, nós podemos. Nós podemos, né? Nós podemos, exatamente. Então tem nós podemos, acho que para a coquetelaria, lá inclusive gravei vários vídeos lá, muito emocionado, porque eu acho que para a coquetelaria brasileira era muito importante. Né, a nossa presença nacional, então acho que era muito importante para a coquetelaria brasileira e para a nossa coquetelaria acho que nem se fala, né? Acho que foi para a nossa nascente coquetelaria, acho que nós não temos ainda uma coquetelaria, então brigamos por esse nascimento. Eu acho que foi ali realmente um marco, talvez daqui a alguns bons anos lembrarão dessa data. A gente ainda não tem, quando fala que a gente ainda não tem, por que a gente ainda tem poucos lugares para se tomar drinks em Belém? A gente tem uma mão de obra escassa, ou a gente tem uma cultura que é mais de cervejinha do que de drink? Não, eu acho que assim, nosso caldo de cultura, poucos lugares no mundo conseguem entender. São apropriados para a gente ter uma escola de coquetelaria. Primeiro que a gente tem calor o ano inteiro. Tá. As pessoas estão na rua o ano inteiro. As pessoas adoram... poucas pessoas são hospitaleiras como nós, me recebem como paraense. Poucas pessoas gostam de festa como nós. Então eu acho que a gente tem um caldo aqui que ele é espetacular para o nascimento de uma identidade de coquetelaria. Eu creio que começa com, de fato, a falta de disponibilidade de curso, de literatura, de ferramentas para ensinar a rapaziada. Eu acho que isso... né? Quanto mais a gente usa a coquetelaria, mais a gente consome. A gente percebe isso no crescimento da hotelaria agora. Então a gente tem que ter mais escolas para hotelaria, mais escolas para serviços. Mais bares e hotéis. Você planejar escolas, instituições, cursos livres que façam essa capacitação de pessoas que vão trabalhar com serviço e com wellness, né? Com bem-estar, Perfeito. Com ser bem-vindo, né? Eu acho que esse é o próximo passo que a gente pode trabalhar. Como fazer com que novos cursos, que a gente pode até conversar com a nossa convidada que vem aqui, como potencializar
a capacitação desse seja bem-vindo. Não é isso? Eu acho que o seja bem-vindo, é o que eu digo, eu acho, para mim, é a coisa mais cara que existe em coquetelaria. Eu digo para todo mundo, desde o primeiro dia do Muamba, o nosso trabalho, o nosso produto não é coquetel, é hospitalidade. Eu acho que e todo mundo no mundo que trabalha, não é um privilégio do Muamba, todo mundo que trabalha com coquetelaria, trabalha com hospitalidade. Né? Empoderar a coquetelaria é empoderar a indústria da hospitalidade, é empoderar a forma de receber as pessoas. Né? Eu sempre digo, o bartender, essa figura, para mim é uma coisa acho fantástica e posso falar horas sobre o que é ser bartender. O coquetel é uma ferramenta na mão do bartender. Para socializar. Para a entrega do bartender é acolher as pessoas se tirem muito bem. Porque ninguém vai pro bar beber. Você bebe em casa se quiser, você vai pro bar para virar uma chave espiritual na tua vida. Você vai pro bar, como o Luiz Simas, né, que diz que a gente festeja porque a vida é dura. Eu acho que você vai pro bar porque a vida é dura, porque é isso, porque você vai virar uma chave no teu dia a dia que é estressante, é cheio de compromisso, é cheio de cobrança, e você vai pro bar para... Então ali nós somos indutores ali de uma operação de hospitalidade, acima de tudo. Mas nem recordo que eu estava respondendo. Não, a gente estava falando, se Dubai pode virar uma chave, qual é a chave que a gente está virando para o futuro? Porque Perfeito. Eu ainda posso completar um pouquinho. Nessa tua morada em São Paulo, de 10 anos, tu fizeste vários amigos. Acredito que você tenha vários amigos com o mesmo empreendedorismo que você tem na coquetelaria. Como foi que eles te receberam com essa notícia de Dubai? Te ligavam e diziam, Ives, parabéns, cara, eu tô muito orgulhoso de ti. O que isso representa para ti e o que você ouviu deles, que são pessoas, talvez, de repertório internacional, né? Como foi essa interação com o resto do Brasil elogiando o teu trabalho em Dubai? Claro. Existe uma corrente na coquetelaria nacional de pessoas que lutam para a construção de uma identidade de coquetelaria nossa, brasileira, né? Tem a turma da cachaça, tem a turma das plantas, tem a turma... Essa rapaziada me ligou emocionada quando estava lá ainda, né? Foi, enfim, uma pessoa queridíssima, que é o Marco Della Roche, que para mim é o principal nome do Brasil na parte de difusão do conhecimento de coquetelaria. Escreveu uma matéria enorme no Mixology News, que é o principal portal do Brasil, né, sobre a nossa ida para Dubai. Então foi recebido com muito entusiasmo e muito orgulho, amigo, essa experiência. É o que a gente deseja, né? A gente está aqui para poder fazer isso, mostrar o exemplo de pessoas que acreditam realmente. Primeiro a gente tem que acreditar na gente, né? Acreditar como caboclo, como amazônica, como paraense. A partir daí a gente tem que ir atrás de pessoas que sonham junto com a gente, né? Exatamente. Os pares, né? Que são os pares, né? As pessoas que vão trabalhar contigo e que vão ser antenas de captação de pessoas que têm a mesma acessibilidade. A gente percebe isso no Verpezinho, quando a gente começou em 2017. E quem está disposto a trabalhar na nossa loja, quem está disposto a interagir, e veio 5, 7, 9, como eu conversei contigo anteriormente. E depois a gente tem hoje um universo, acho que de quase 40 e poucos fornecedores ativos dentro de quase 5, 6 anos. E uma fila de outros que para poder entrar no nosso espaço, a gente tem que sempre conversar. Curadoria, escolha, o tempo da maturação do mercado. O foco, né? Se aquele produto se ele está maduro para o mercado. comprometido com o nosso DNA. Principalmente se ele está maduro para um mercado pré e pós e durante o COP. Perfeito. Né? Eu acho então, que interessante esse ponto. O que o Manuel fala é muito interessante. Ele diz assim, a gente sabe lidar, vai explodir o consumo de tudo, de comida, de bebida, de compra aqui na cidade de Belém, e consequentemente a gente vem arrastando aquela cadeia produtiva do interior, né? A gente vai arrastar a cadeia da farinha de tapioca, a gente vai arrastar a cadeia do jambu, da flor do jambu, da cachaça de jambu. Isso é forte. Como você vê o nosso mercado às vésperas da COP? Todo mundo tem que fazer seu estoque, todo mundo tem que treinar sua equipe. Me conta. E tu sabes que eu chego assim, eu tenho medo do que vai acontecer. Porque corram, sabe? É uma coisa meio a formiguinha que vai guardando tudo durante o inverno para poder comer no momento que mais vai precisar. Fala um pouco disso. José, eu acho que a COP ela é uma manifestação de algo muito maior que está acontecendo, que é o interesse do mundo pela nossa região.
né? Quando penso o Amazônia Sour, que é esse projeto de educação de coquetelaria aqui na região, quando eu penso o Muamba, eu penso coisas para 10, 20, 30 anos, são coisas que vão durar muito, muito depois da COP. Então, a COP, eu acho que sim, é uma janela de oportunidade incrível e eu acho que é talvez o clímax de um processo que já vem rolando há alguns anos, né? Eu lembro, você falou que eu morei 10 anos em São Paulo, eu tive muita sorte, encontrei muita gente legal lá e eu lembro que eu chegar lá, quando eu falava que era de Belém, aquilo... Porque também isso, né? Estava no meio das pessoas certas. Eu falava que era de Belém, as pessoas tinham interesse. E tinha uma curiosidade, uma magia. Quando a gente fala assim, sou de Belém, parece desenho de uma aura. Uma aura, e aquilo você vai se sentir, aquilo você vai... Pô, porque assim, como você é da... Moreira tinha morado a vida inteira aqui, mas aquilo você vai te pegando de outro jeito. E aí, enfim, acho que hoje é um momento, né? Nós temos hoje um governador do estado, com uma liderança política, e você vê... Está em Davos, está lá na Inglaterra, no Palácio de Buckingham, está com os grandes líderes mundiais sentados falando. Então, acho que são vários sinais que a gente, né, observa de um interesse do mundo. Tem uma jornalista aqui, chamada Eliane Brum, que ela mora em Altamira, eu acho maravilhosa. Ela é gaúcha, mas mora em Altamira. E ela escolheu morar em Altamira porque ela tem uma expressão que eu acho maravilhosa, que ela fala: a Amazônia é o centro do mundo. Ela tem uma certeza disso. E ela, como jornalista, inclusive a jornalista mais premiada do Brasil, maravilhosa. Se não conheçam, vão conhecer Eliane Brum. E ela escreve de Altamira porque ela fala: pô, se eu sou jornalista e quero falar do mundo, eu tenho que falar do centro do mundo. E ela escolheu morar em Altamira porque para ela é o epicentro desse centro, que ali estão todos... É uma síntese de nossos problemas, de nossas virtudes, enfim. E eu acho que sim, que a gente vive no centro do mundo. Eu acho que a COP, sim, será uma grande oportunidade de visibilidade, talvez um clímax ali nesse momento de janela histórica que vivemos. Então, acho que você como empreendedor, você como, né, profissional da indústria criativa, a gente entendeu que falar de nós é o ouro, Entendi. é onde está o ouro. Acho que a gente tem uma equipe aqui gravando junto com a gente, são várias pessoas, várias câmeras, e a gente pode falar isso para vocês. A indústria criativa que o Ives falou somos nós. Né? Exato. É a comunicação que vai chegar no mundo. E por um tempo, quando a gente disse, não, eu vou ser publicitário, eu vou ser repórter, isso teve um tempo que foi, se vamos ser médico, vai ser melhor. Hoje, a janela do mundo é a comunicação. Perfeito. É realmente se comunicar. Falando Ser um profissional criativo. É ser um profissional criativo, né? E para falar de profissional, de criatividade, de empreender localmente, mas com uma visão global, acho que a gente pode dar uma pausa para tomar um café e introduzir uma outra pessoa nessa roda aqui, que é interessante, principalmente para falar sobre global, né? Essa visão global de mundo. Global ela é uma mulher do mundo, né? É uma mulher do mundo. Uma cidadã do mundo. É uma cidadã espetacular. Do mundo. E aí, pessoal, voltando desse rápido break, e a gente já volta com a nossa convidada maravilhosa, uma amiga do coração, que participa de tudo por aqui, e a nossa chefe convidada, Esther. Mas apresenta a Esther pra gente, por favor. Para quem ainda não conhece, mas vai conhecer em breve, a Esther Serruia. Ela é hoje atualmente chefe do Restor do Porto, ela também é chefe do Verpezinho. Todo esse cardápio maravilhoso que você conhece aqui dentro da nossa casa foi feito pela Esther. E ela é a convidada mais curiosa que a gente teve, porque a Esther, ela se formou em Direito. Ela é advogada e dentro desse mundo do recém-formado, a Esther disse, não, eu quero ser cozinheiro, eu vou trabalhar com culinária, essa é a minha paixão. E ela está aqui e ela vai contar desse sonho desde criança. Ela contou pra gente que já estava no meio da cozinha desde os 7 anos. E ela hoje, tu tem quantos anos, Esther? Tem 32. 32 anos e é uma estrela em ascensão. Agora a gente vai convidar a Esther para poder falar um pouco do que é sair do direito e ir para culinária, para gastronomia. Gente, muito obrigada por me convidar para estar aqui. Obrigada por essa apresentação maravilhosa. Eu sempre gostei muito de cozinhar. Sempre foi uma paixão, sempre foi um hobby.
que eu tava em casa, eu tava querendo cozinhar, eu via alguém fazendo alguma coisa, eu me interessava. E quando foi o momento de vestibular e tudo mais, eu pensei, poxa, mas eu tenho que ter uma profissão de verdade. Era uma coisa muito elitista da minha parte, que demorou muito tempo pra eu desconstruir, mas graças a Deus eu desconstruí isso. E eu resolvi ir pro direito. Foram 5 anos e meio de direito. E nesses anos... Fizeste o UNB, não Fiz o foi? UNB em Brasília. E nesses anos de direito, eu falei, tá, mas eu preciso de algum dinheiro. E aí eu comecei a trabalhar com algumas coisas de cozinha, alguma coisa de bar. Até que uma vez eu tava fazendo um serviço, um trabalho para uma personal chef. E ela tava fazendo muita besteira. Aí eu olhei assim pra outra ajudante e falei, nossa, ela tá fazendo... Ela tá mandando muito mal, né? Ela tá... Aí ela literalmente virou pra mim e falou... Em algum momento que eu já falei pra ela, olha, eu acho melhor você não fazer isso. Ela falou, você acha que melhor? Faz. Eu, nossa, mas é verdade. Eu deveria fazer. E aí, quando eu ainda tava no UNB, eu passei a fazer personal chef. Que eram eventos nas casas das pessoas. Por sorte, a gente teve muito sucesso, de ser muito bem indicada. Então a gente fez muito evento. Eu abri uma loca em Brasília. Só que eu falei, não, mas eu quero tentar um pouco da cozinha profissional. E aí, no meu último ano de direito, eu consegui um estágio no Mani da Helena Rizzo, em São Paulo. Me mudei pra São Paulo e quando eu fui buscar meu diploma, eu já tava trabalhando. Aí eu falei, não era isso. Não troco a formação que eu tive universitária por nada. Eu acho que, inclusive, me ajudou a ser uma pessoa muito melhor dentro da cozinha. Mas eu resolvi seguir outro caminho e desconstruir aquilo de que pra ser um trabalho de verdade tem que ser de 9 às 5, tem que ser... A gastronomia que hoje tu consegues levar para dentro de todos os restaurantes que passaste, todas as casas, cozinhas, não como uma chefe consultora, mas também assinando e criando e sendo a chefe daquela casa, é uma gastronomia que ela é muito plural. Eu sei que eu te acompanho há um tempo já, mas ela ao mesmo tempo é internacional. Tu consegue trazer um pouquinho de tudo, sempre tem uma carta na mão e tu puxa assim, eu quero um bolo, mas é um bolo de especiarias. Eu quero um detalhe que eu preciso como do bolo de macaxeira da casa, daqui do Ver o Pezinho. Não, mas ele é um bolo que ele tem parmesão. Então existe uma delicadeza, uma feminidade muito bacana, mas que ela também é uma coisa muito da técnica, é muito da parte é quase também da coquetelaria de colocar um urucum e brilhar, sabe? Como é que tu me explica isso? Como é que vem essa mistura, dessa amazonicidade, dessa globalização louca de ter participado de vários lugares, não só no Brasil, né? A gente conversou um tempinho agora de quais foram os lugares que tu já trabalhando. Me conta um pouquinho também disso. Quando eu fui para São Paulo, eu trabalhei em alguns lugares em São Paulo e surgiu a oportunidade de fazer um estágio em Washington. Na verdade, surgiu a oportunidade não, mandei meu currículo para vários lugares. Eu falei, será que alguém Criamos me a aceita? oportunidade. Criei a Nós oportunidade. podemos. Nós podemos, Exato. E aí eu recebi uma resposta do minibar, do chefe José Andrés, que é um chefe maravilhoso, fantástico, uma pessoa incrível. Falando, vem? Aí eu falei, vou agora. E fui realmente em 2 semanas, guardei tudo que eu tinha e fui pra Washington, trabalhei lá um tempo. Voltei ao Brasil, trabalhei mais um pouquinho, e aí surgiu a oportunidade de ir pra Nova York, num lugar que eu amo muito, que é o Blue Hill at Stoneburns, do chefe Dan Barber, que basicamente foi por conta dele que existe o termo farm to table, né, que é da fazenda à mesa, que ele iniciou o que a gente chama de culinária de produto, que a gente cozinha o que a gente tem. Eu vi vocês discutindo um pouco isso com o Ives, como é que é ter esses ingredientes aqui? E o Ives respondeu, basicamente assim, tudo bem, os enchilados eu tenho que trazer de fora, mas eu procuro os ingredientes daqui. Isso é fantástico, isso é culinária de produto. Eu acho que essa é a culinária que vai ser a culinária maior expansão nos próximos anos e é o futuro da gastronomia. Eu trabalhei lá por um tempo e surgiu a oportunidade, eu ganhei uma bolsa suíça para trabalhar um tempo em alguns restaurantes estrelados. E aí eu fui pra Suíça, fui pra Espanha e depois pro México, e agora eu voltei de vez. Hoje a gente sabe que você é chefe do Gestor do Porto e em breve vai abrir sua casa chamada Celeste. Sim. Me conta, a gente já perguntou a chave do Ivens, qual foi a tua virada de chave para poder assumir uma casa com a tua carta, com o teu nome, a verdadeira Esther brilhando pro mundo?
Eu acho que a Virginiada de África tem dinheiro suficiente pra abrir. Eu acho que eu nunca vou me sentir completamente pronta, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender. Então eu sempre tô atrás de novas técnicas, novos estágios, novos cursos, como eu vou participar do Maravilhoso nas próximas semanas. Mas quando eu tive dinheiro suficiente, eu falei, é agora. E aí foi isso. E a Celeste tá vindo por aí daqui a um mês e meio, 2. Que é um restaurante de cozinha de produto. É um restaurante Explica um de pouquinho produto. o que é cozinha de produto, para quem não conhece esse termo. Mas talvez já tenha ido em algum restaurante que se apropria desse termo para cozinhar. Que é uma coisa que eu também não conhecia, conheci contigo. E que é muito interessante e que funciona também muito para nossa região. Cozinha de produto é literalmente você usar da cozinha com os ingredientes que você tem, mas a técnica não necessariamente precisa ser regional. Uma coisa que você me perguntou ainda agora era falar um pouquinho de como minhas técnicas são globais, né? Eu não cresci em Belém. Eu sempre fui apaixonada pela nossa culinária, mas eu tecnicamente não sei fazer uma comida daqui melhor do que as comidas que a gente come por aqui. Eu não sei cozinhar melhor que a minha tia comida paraense. Então, pra que eu vou tentar cozinhar uma comida que não é necessariamente a que eu aprendi tão bem? Mas eu gosto, mas ser um pouco estrangeira aqui me dá uma chance de olhar para os nossos produtos de uma maneira diferente. Talvez por ter menos preciosismo, eu falo, tá bom, mas o que eu vou fazer com essa pupunha? Porque eu não vou só fazer creme de pupunha. E se a gente pegasse, desidratasse, transformasse numa botarga, alguma coisa interessante? E eu acho que esse poder estar olhando um pouquinho de longe me permite ver os produtos de maneira diferente, como eles são. Entendi. Não está totalmente envolvido com a regionalidade, né? Com essa regionalização do produto, te permite de fora dar um novo olhar sobre a matéria, né? Um exemplo, por exemplo, quando eu fui chefe de um restaurante italiano aqui em Belém, o açaí ele é muito gostoso, ele é muito gordo, né? O açaí é uma coisa maravilhosa. Então, se eu conseguisse substituir o açaí por gema e fazer uma massa vegana, mas com açaí. E saiu uma massa maravilhosa, que tem uma receita que eu vou colocar no Celeste, que é a massa do açaí. E fica maravilhoso, consegue secar muito bem a massa. Apesar de ser um produto como açaí. Eu acho que se eu tivesse, talvez... Tem a parte triste de eu não crescer aqui, porque eu sempre gostei muito de vir pra cá, toda minha família estava aqui. Mas eu acho que essa foi uma parte boa, de eu conseguir olhar com outras técnicas. O Ives, um pouco mais cedo, ele falou que teve a oportunidade de conhecer muita gente em São Paulo e, consequentemente, no mundo. Você também teve essa oportunidade nas casas que você passou. E como eles olham essa mulher amazônica? Exatamente como isso. é? Qual é a impressão deles de ti? Porque eles sabem que você foi uma profissional que trabalhou junto com eles. Mas, quando tu fala que você morando ou não aqui em Belém, você pertence ao universo de Belém. Aí, o que é o imagético deles com relação a ti, à Amazônia? O que eles imaginam como é uma chefe amazônica, brasileira, Indo paraense? até um pouco mais a fundo, quando tu fala que tu é daqui e como eles te enxergam, qual é a curiosidade que eles têm ou qual foi a curiosidade maior que eles tiveram de um item local? Qual é a visão de alguém de uma cozinha uma na pergunta Suíça, que fica repetindo pra ti. né? Tu é de Belém? E o jambu é tudo isso mesmo? E o tucupi é tudo isso mesmo? Até o ponto da pessoa ter que provar. Né? Porque tem uma hora que a gente fala e não, peraí, eu mandei trazerem aqui pra ti pra você provar. provar. Conta aí. Olha, a sensação que eu tenho é que eles não têm muito interesse. Não, eu não sei se é comigo, eu não sei se é porque eu chego, sou uma mulher entrando na cozinha e já é recebida de outra forma, mas eu sempre viajo com uma coletiva de produtos que eu acho incríveis. Eu viajo com cachaça de jambu, com tucupi, com cumaru. Cumaru é muito conhecido lá fora, né? Toncabim é muito usado. Então, basicamente eu digo, não, esse daqui é meu, esse daqui é nosso, Amazônia, mas tudo bem. Mas eu sempre viajo com muita coisa. E o tucupi e a cachaça de jambu é onde as pessoas começam a te fazer a primeira pergunta. Mas só falando que você é da Amazônia, eles não têm a mínima ideia. Amazônia, Brasil. Porque eu acho que, assim, eles têm uma ideia de que Brasil é só Amazônia, né? Eles não têm... Brasil, Rio, Amazônia, tudo igual, é a mesma coisa. Posso estar tendo uma visão também muito diferente, que, por exemplo, deve chegar o Ivens, que é uma pessoa muito mais conhecida, que é dono do próprio bar. Eu acho que ele chega e, não sei como é com você. Não, acho que sim,
há uma curiosidade muito grande, mas antes de trabalhar com coquetelaria, o que a gente estava conversando era a curiosidade de ser de Belém, sair da Amazônia, mesmo antes de trabalhar com cozinha. Mas aí eu acho também um recorte muito específico do meio que eu frequentava, talvez, a sorte de frequentar, de bater com pessoas interessantes e que tinham uma curiosidade não nos olhavam como, enfim, né, tem jacaré na rua, aquela coisa, Sim. aquele clichês de antigamente, mas enxergavam o futuro, né, quando se apresentava, falava, pô, que incrível, você é da Amazônia. Antes de trabalhar com coquetelaria, acho que já as pessoas que eu topava suscitavam esse interesse. Mas eu queria fazer uma pergunta para a Esther, se vocês me permitem. Claro, óbvio. E a Esther, assim, nos conhecemos há algum tempo, para além dessa pessoa maravilhosa, doce, gentil, uma capacidade técnica incrível, incrível profissional, eu sou muito fã da coisa do associativismo, né? De você encher o saco dos outros, ligar para, né? E eu queria perguntar uma coisa, eu sou muito fã da Esther também por um festival que ela move e que ela movimenta, que é o Belém no Prato, e eu queria te ouvir. O que te move? O que te moveu para criar esse festival, esse movimento e todo ano ligar para o dono de bar, restaurante, para participar, aquela coisa que a gente sabe como é dura. De onde surgiu isso? Nossa, muito obrigada. Primeiro eu queria dizer que eu sou demais sua fã. Toda vez que eu posso, eu tô no Moamba, acho seu trabalho incrível. E você é a primeira pessoa que eu ligo pra falar do festival, a primeira pessoa que incentiva pra caramba a gente. Eu acho incrível. Te agradeço isso demais. Então, o festival ele surgiu comigo e com o Manuel, nós somos os pais. Pra quem não sabe, somos pai e mãe Pai e mãe de um do festival. filho diferente, grande. E a ideia surgiu muito de uma vontade de Uma mexer. inquietação, né? Uma inquietação, uma vontade de mexer o mercado de Belém positivamente para que a gente conheça melhor os nossos produtores. Porque a verdade é que eu trabalhei em vários outros lugares, né? Quando eu trabalhei em Nova York, a gente tinha um comprador em que os produtos simplesmente chegavam pra gente. Nunca que a gente passaria um dia para ir no supermercado. E aqui não, quando eu comecei a ser chefe de um restaurante, a primeira vez que eu fui chefe em Belém, eu percebi que a gente fechava um container de São Paulo pra cá. Eu falei, não. E nesse container, a coisa que mais me deixou irritada mesmo, é que tinha burrata. Eu falei, não, peraí. O leite de búfala tá saindo aqui de Belém, é daqui de Belém, do Marajó, pra ir pra São Paulo. Porque supostamente a gente não tem quem faça isso, não pode ser. Ou porque a pessoa não buscava o produtor local. Exato. A inquietação foi muito dela, quando ela descobriu que ela tinha toda aquela gama de fornecedores, mais da metade aqui, ela chegou comigo e falou, eu tô chateada, porque eu tenho todos os fornecedores, mas eu te garanto que os restaurantes daqui não conhecem os fornecedores locais. Incrível. A gente conversou da primeira vez que comunicação é fundamental, né? Total. Comunicação, essa inquietação dela, a Estela é como se fosse todo mundo liga pra Estela. Conhece alguém da burrata? Conhece alguém do pão? Conhece alguém do queijo? E ela sempre tem uma coisa nova. Ela sempre tem um fornecedor novo. Talvez porque ela começa a Ela catalisar as sempre tira, coisas assim, ao redor dela. Tu já ouviu falar do açúcar de cacau? Não. Tu já ouviu falar do mel de não sei de onde? De Não. roda, açúcar de cacau. Tu já ouviu Não, falar do... não. Eu falei, não. Tem que te mandar. Tu já ouviu falar do... Eu falei, não. Mas inquietação é isso, a inquietação é buscar. E tem uma coisa que a gente, talvez, Esther, estava conversando um pouco mais cedo com o Ipes, a tua bandeira ainda não seja da mulher amazônica, mas é que vai inquietar os produtores. Essa é a tua bandeira, né? É o que vai inquietar as pessoas a se mostrarem, a dizer, eu tenho burrata, não precisa comprar de São Paulo, eu tenho broto, eu tenho um pão maravilhoso, tão bom quanto a melhor padaria de São Paulo, eu tenho. Então, eu fiz a pergunta errada. Muito mais do que uma mulher amazônica, você é uma mulher que traz os amazônicos para o mundo. Primeiro para o mundo de Belém e o mundo do mundo, que depois é o que vai acontecer a partir do que essa expansão visual, econômica, vai acontecer nesses 2 anos que antecedem agora. Quando o Ives fala de recorte, agora ele usou essa palavra que é maravilhosa, porque ela representa muito visões, né? Eu acho que é um recorte. O que a Esther, a inquietude que ela passou 2 anos atrás, me convidando para abrir o festival com ela, e até hoje eu te agradeço muito, foi um recorte de uma coisa que há 6 anos atrás eu convidei o Júnior para estar comigo. Quando eu falei,
a gente vai abrir a loja, a gente precisa levantar a bandeira dos pequenos, a gente tem a oportunidade de abrir uma loja dentro de um shopping para microempreendedores. Só que eles não têm força e não têm nem diálogo com o shopping para estar num local, e não tem nem estética para isso, e eles precisam da gente. Há 6 anos atrás a gente fez isso. O protótipo disso tudo foi o mercado autoral de Belém dentro do BDZ em 2017, e depois melhor, e hoje a gente está. Hoje nós somos uma potência que virou referência no mercado. Só que quando ela me chama, por que eu assimilei tão rápido? A gente faz exatamente isso no âmbito de artesanato e artesanias. Ela queria fazer isso no modelo de fornecedores para o mercado de gastronomia. Então, para a gente foi muito fácil a compreender o que ela estava falando. A dor dela era a nossa dor há 6 anos atrás. Talvez a dor de produtores ou de bares ou de coquetelaria seja muito do que o Amazônia Sour está trazendo. Perfeito. Né? Todo mundo tem essa necessidade, mas ninguém consegue... Tu consegue interpretar todo mundo, a dor que todo mundo está sentindo nesse meio. Né? Nessa véspera de COP, a gente já falou tanto de capacitação, de encontrar um pouco mais de qualidade nos fornecedores. O que você imagina que pode melhorar no teu meio, no nosso meio, esse meio da cultura paraense? De fornecedores? De fornecedores. Olha, o que eu acho que ainda pode melhorar é a nossa comunicação para que eles apareçam cada vez mais. Porque a gente tem muita gente boa fazendo muita coisa. Algo que eu tenho muita dificuldade agora é lidar diretamente com a agricultura, porque boa base do meu próximo restaurante, Celeste, meu, eu quero que ele venha, eu quero saber de quem ele vem, eu quero saber o meu produto de ovo, e a verdade é que eu não tenho conseguido achar isso com facilidade ainda. Então eu acho que o contato com o produtor da agricultura, a agricultura nem familiar, ou até uma agricultura maior mesmo, esse contato direto, eu acho que ele tem que ser o próximo passo, inclusive o próximo passo do festival. E isso vai chegar no consumidor final do teu restaurante? Com certeza. Dentro do cardápio. Mas eu não tenho... Eu, inclusive, outro dia, eu tava tendo que criar um menu para um outro lugar, porque eu também não posso parar de trabalhar como consultora, porque eu estou pagando uma reforma que cada dia que passa eu falo, o que tá acontecendo? Como assim? Preciso de outra escada? Não é a minha, enfim. E eu pensei assim, eu tô muito sem ideia. E aí, por algum motivo, eu tive que ir no Ver o Peso e eu falei, gente, essa é a coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de vir, ver o que tem, e depois eu paro e penso. Então, eu não tenho como oferecer algo diferente para os meus próprios clientes, porque é assim que eu sei cozinhar. Foi quase o que tu passaste de Dubai chegando o que deu pra chegar, né? Vamos fazer com o que chegou. Vamos tirar a flor do jardim E fazer com o que tem. montar com o que tem. Mas isso é experiência, né? A pessoa pode... Eu vou, pode ir que eu vou fazer, eu posso e vai ficar bonito. Olha, mas só tem isso. Vou fazer com o que tem. Vou fazer com o que Vai tem. ficar ótimo. Dentro de arquitetura, a gente chega muito assim, chega no espaço e diz, corta lá aquele galho, põe dentro desse vaso, pega aquele tapete ali, vira ele ao contrário, que a textura de baixo é mais bonita que a de cima, para pelo menos filmar e tal. A gente percebe muito o que é lidar com a diversidade, né? Esther, nesse momento, qual é a mensagem que você passa para os teus fornecedores, para os teus amigos que são chefes de outras casas, até mesmo para o Ives que está aqui com a gente, uma mulher tão internacional e viveu tanto tempo olhando a Amazônia de fora com essas técnicas internacionais, qual é o recado que você dá para a gente nessa época de pré-COP? A gente está há 2 anos da COP, mas eu queria saber o que passa pela tua cabeça, como é que a gente tem que viver isso? O que a gente tem que se preparar? Qual é a mensagem que a gente tem que passar para o mundo? Legal. Eu acho que são 2 coisas que eu queria dizer. A primeira é muito sobre união. Eu acho que a coisa que o Vivi faz fantástica, é convidar chefes pra ir lá, fazer comida lá. E deixa que as outras pessoas vejam os outros colegas trabalhando bem. E que tem mercado em Belém para absolutamente todo mundo. Porque a gente deveria ser mais unido em vez de mais competidores, na verdade. Porque eu acho que às vezes a gente tem um pouquinho isso aqui nesse mercado. Não sei se você sente isso aqui. Bastante. Pois é, então eu queria sentir menos. Essa é uma das outras grandes coisas do festival, que é essa união entre a gente. E a outra coisa que eu queria dizer é que a gente olhe para a Amazônia
não, além dos ingredientes. A gente tem ingredientes maravilhosos, eu venho com técnicas de outros lugares, mas a gente precisa procurar, pesquisar, entender e usar as nossas técnicas daqui. As nossas técnicas de fermentação. A gente tem cada coisa incrível na Amazônia que eu ainda nem sei por onde procurar. Eu quero conhecer mais gente pesquisando isso. E eu acho que isso vai deixar a gente em outro patamar. Que a gente fale, olha aqui, a gente tem ingredientes que lugar nenhum mundo tem, eu sei. Mas calmem, porque as nossas técnicas também valem ouro, valem tanto quanto a de vocês. Eu lembro uma vez que eu estava discutindo com uma menina isso, ela falou, mas não queria um escofeiro na Amazônia. Eu falei, ainda, né? Só porque o escofeiro escreveu um livro lá na França, significa que aqui não vai ter alguém que saiba guardar as nossas técnicas e mostrar como as nossas técnicas podem mudar o mercado internacional Também. Então, Verdade. nós temos aqui um resumo mais ou menos em três etapas. Número 1, equipe sempre. Essa é a mensagem do Ivens. Número 2, o exemplo arrasta, né? Palavras, elas são ditas, mas o exemplo arrasta. Então, quando você convida um amigo para ir cozinhar no seu bar, ou quando você convida um bar para fazer um drink dentro do seu restaurante, o exemplo arrasta. E a gente tem a gente mostra a união. E acho que o terceiro que pode ser dito pela gente seja literalmente amazônico, seja paraense, guarde as suas, seja guardião das suas essências, porque daqui a pouco elas vão ser base para um mundo novo, que foi o que a Esther garantiu e com a experiência dela ela afirmou. Nossas técnicas elas farão parte de um novo mundo da culinária. O Ivens também falou, esse início da coquetelaria da Amazônia ela vai fazer parte de um novo mundo. E eu e o Manuel, a gente se despede aqui, a gente agradece a presença de vocês. Com esses dois convidados fantásticos, é uma honra fazer o Prosas aqui junto com a Léo Moreira, mostrando um novo Ver-o-Pezinho, uma nova forma de comunicar. A gente agradece a equipe que está junto com a gente e agradece a você que vai seguir a gente no próximo episódio. Obrigado, gente.